Momento do Discipulado. Davi sabia diferenciar os discípulos dos demais. Nós precisamos aprender esse princípio. Em tudo precisamos ter prioridades. Nos relacionamentos, nós precisamos ter prioridades. Há pessoas que querem estar conosco só por estar. Elas não querem crescer espiritualmente, não querem nos ajudar, não querem servir, não querem trabalhar na obra de Deus, só querem nos ocupar. Nós precisamos aprender a lidar com essa gente. Jesus nos ensina. Quando as multidões chegavam, havia de tudo ali. Aquelas multidões eram como uma rede de pesca, que pesca sapato, garrafa PET, moreia, peixe, pedra. A rede pega tudo. Então tem que separar. Quando as multidões cresciam, Jesus saía, ia para outro lugar. Só iam com ele aqueles que estavam dispostos a um sacrifício, a pagar o preço, a ficar sem comida na viagem, se incomodar com a viagem. As pessoas ficavam incomodadas, não era confortável ficar viajando. E isso era um critério para separar os que queriam pagar um preço para estar com Jesus daqueles outros que queriam apenas aproveitar a oportunidade, porque Jesus estava perto. Igrejas precisam aprender isso. Há pessoas que entram por entrar, pessoas que ficam porque é interessante, é de graça, não tem que pagar, não tem que fazer esforço. Se a igreja é de portas largas e não exige nada, então a pessoa vai ficando ali. Mas eu creio que é de bom alvitre para os líderes, de vez em quando, convocar os irmãos para uma reunião fora do templo. E o pastor vai poder se decepcionar. Mas ele convida, meus irmãos, nós temos reunido aqui. A próxima reunião vai ser ali, na praça. Isso já aconteceu comigo involuntariamente. Uma vez eu emprestei minha chave, o molho de chaves da igreja para alguém sumiu, outra pessoa também tinha chave, por alguma razão não tinha, a zeladora naquele dia não pôde vir, por alguma razão, ou seja, uma série de coincidências em que todos os jogos de chaves que nós tínhamos do templo, do salão da igreja, não podiam estar ali e ficamos do lado de fora. Aí fomos nos reunir lá na praça. Foi um domingo muito especial e diferente, a oportunidade que Deus nos deu de nos reunirmos lá na praça. Eu acho muito interessante isso que Deus faz. O pastor deveria, dizer alguma vez na igreja, nossa reunião vai ser lá em tal lugar. Irmãos vão dizer, eu não pude ir porque não tinha carro, eu não pude ir porque tinha isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Muitos não vão. É um critério de ver quem está disposto a pagar um preço para andar juntos. Mudar o horário da reunião. A gente reúne 9 horas da manhã, domingo, então vamos passar para 7 horas da manhã. Ou então, vamos passar para domingo ao meio-dia, 1h da tarde, exatamente na hora do almoço de domingo, nós vamos nos reunir, a reunião vai ser a essa hora, meio-dia ou 1h da tarde. Vai complicar a vida de muita gente, mas é um critério. Eu estou exemplificando hoje o que Jesus fazia, um critério de selecionar as pessoas. Em todas as áreas, isso se aplica. Por alguma razão, cada chefe tem que conhecer seus subordinados, cada líder tem que conhecer seus liderados. A célula funciona sempre nesse dia, nesse horário, aí muda. A célula não depende do dia nem do horário, a célula depende do coração das pessoas. E então isso tem que mudar para saber os que estão dispostos a pagar um preço. Ou então a célula vai começar às 10 horas da noite.
dá uma desculpa qualquer, que alguém estava ocupado com outras coisas, a célula vai começar às 10 horas da noite. Claro que vai trazer problema, acabar meia-noite, quem tem que ir para longe, que depende de condução, isso e aquilo, uns vão ter que dar carona para outros, vai mexer, vai incomodar por alguma razão. Jesus fazia isso, mudava tudo para saber quem estava disposto a andar com ele. Eu quero me referir aqui ao capítulo 11 de 1 Crônicas, quando a descrição fala dos valentes de Davi. São esses os valentes de Davi, os 30. Ele queria selecionar 30, mas acabou não conseguindo e foram 37 os selecionados. E esse texto de Crônicas é interessante. Fala dos primeiros, mencionando cada um deles pelos feitos notáveis que fizeram, razão pela qual eles estavam na galeria dos valentes de Davi, e então completa e termina. Quando chega no versículo 26, o texto continua. Depois dos valentes de Davi, termina com o Benaia, foram os heróis dos exércitos os seguintes: o Azael, irmão de Joabe, o Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Belonita e assim por diante. A relação desses todos aqui. E depois continua no capítulo 12. São estes os que vieram a Davi a Ziclag quando fugitivo de Saul, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra, mas não entraram na galeria dos 30 mais valentes. E passa a descrever: eram da tribo de Benjamim, depois de outra tribo, da tribo de Gade, todos vieram e passaram-se para Davi a fortaleza de deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, mas não entraram na lista dos 30 valentes. Eles são mencionados aqui, muitos deles, por nomes, mas eles compunham o exército de Davi, que depois veio a ser um exército gigantesco. Davi chegou a ter mais de 1 milhão de homens que podiam compor o exército. Aqueles que faziam parte dos engajados eram cerca de 24 mil, aqueles profissionais que ficavam completamente à disposição do rei por turno, e eles mudavam de mês em mês. 24 mil, havia um revezamento, mas a cada momento havia 24 mil que ele também espalhava por todo o país, e em qualquer momento outros podiam ser convocados e se somarem a esses 24 mil. Mas havia ainda a guarda pessoal, que eram 600 por vez. A qualquer momento, em qualquer instante, havia 600 homens em volta de Davi. E provavelmente eram mais de 3 mil, porque eles tinham que cumprir turnos. Por exemplo, o dia todo hoje, às 12 horas do dia, ficava um grupo de 600. Quando chegava a noite, mais 12 horas do turno da noite, outro grupo de 600. E esse grupo do dia ia descansar. Chegava no dia seguinte, provavelmente outro grupo. Eles iam se revezando. Provavelmente havia cerca de 3 mil que compunham a guarda pessoal, cuja finalidade era somente proteger a pessoa do rei. Eu acho que esse princípio teria que funcionar também. Cada pastor, cada líder, cada homem de Deus, pessoa de Deus no seu ministério precisa de quem esteja sustentando em oração, apoiando, à disposição, secretariando, ajudando. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Tem que haver ajuda, e cada pessoa precisa de uma guarda pessoal, cada ministro, cada homem de Deus. Muitas vezes eu sinto falta de pessoas estarem ao meu lado. Por exemplo, eu creio que vai chegar
um momento em que eu não vou conseguir mais dirigir carro. Eu passo um dia, às vezes, direto em ocupação, em consagração, preparação, busca de Deus, em reunião, direção da reunião, aconselhamento após a reunião e contato com os irmãos, decidindo coisas. Depois eu saio correndo para me preparar, me aprontar. Depois eu pego o carro e eu dirijo a viagem inteira, e depois ainda chegando em outro lugar, o culto, outro lugar, depois do culto, outro lugar, atendendo os irmãos, depois a viagem para ir embora para casa. Fica muito extenuante para mim. Eu agradeço a Deus que tem me sustentado. Em algum momento eu não vou conseguir, mas eu creio que é falha minha. Eu já tinha que estar me preparando, me dando a necessidade de ter irmãos comigo e me ajudando nisto. Mas eu estou citando como exemplo. Davi tinha 600 homens em volta dele a qualquer momento. Era muito difícil uma pessoa estranha querer matar Davi. Entrar, passar pelo meio dos valentes ali da guarda pessoal e chegar até Davi. Era quase impossível a pessoa estranha conseguir passar pelo meio de tanta gente e chegar até Davi. Mas ele ainda tinha os 30 mais valentes que eram destacados, e isso promovia uma certa disputa, concorrência entre todos que estavam com Davi. Todos queriam ser fiéis a ele. Hoje, muitas pessoas querem ser fiéis ao templo, igual o espírito de gato. O gato não segue o dono, o gato se acostuma com a casa. O dono sai, o gato fica. O cachorro, se deixar, vai atrás do dono. Interessante. Davi tinha sempre com ele. A obra de Deus é de gente, de pessoas, e não de salões de reuniões. A gente precisa entender isso. Há pessoas que são firmes no salão, na reunião da igreja. Outros são firmes na doutrina, mas não leais ao seu líder. A igreja é de corpo de pessoas. E a gente precisa entender isto. Então Davi diferenciava os que estavam mais próximos. Isso é um princípio muito importante. Dar prioridade a quem está mais próximo. Mas é a lei geral da natureza. Dá a quem tem. Dá a quem tem. E aquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. O galho da árvore que produz fruto, o viticultor, o agricultor, limpa para dar mais fruto ainda, o que dá fruto. O que não dá fruto é cortado para secar. Interessante, mas ele é o pobrezinho, coitadinho, o galho que está fraquinho, ele precisa de ajuda. Não, a lei da natureza é esta, limpa o que dá fruto para ele dar mais fruto ainda, e o que não dá fruto é cortado porque não dá fruto. A gente precisa priorizar quem dá fruto, quem é discípulo, quem obedece, quem é fiel. Como a gente vai lidar com um irmão que vem de vez em quando à igreja, e a gente nunca sabe quando é que ele vem, e não pode ter compromissos por causa disso. A gente ama, mas não pode perder tempo com uma pessoa desse tipo. Mas quando ele vem, ele quer contar todas as novidades e passou muito tempo sem ver, quer contar as novidades. A gente não deve dar atenção, muita atenção a uma pessoa desse tipo, porque não vai adiantar, ele continua não querer dar fruto e a gente vai perder tempo com ele. Então, Davi separava as pessoas, tinha os soldados, os homens que podiam ser mobilizados a qualquer momento, mais de 1 milhão, a qualquer momento para compor um grande exército, e aparentemente Davi nunca precisou fazer isso. Tinha aqueles dezenas de milhares que eram os que estavam engajados e prontos e com ele para a guerra a qualquer momento. Na maior parte dos casos, só esses foram usados. E havia guarda pessoal, aquelas centenas que faziam
a guarda da pessoa do rei. E havia os 30 valentes que eram premiados porque eles se destacaram na sua fidelidade, lealdade e valentia. Esse princípio vale para nós hoje. Deus quer ver pessoas que o amem, que se dediquem a Ele de corpo e alma todos os dias, dia e noite, meditam na palavra de Deus. Não se pode comparar uma pessoa dessa com um crente que vive a vida dele secular e de vez em quando vai à igreja. Não dá para a gente comparar aquele que é dedicado a Deus e aquele que só quer de vez em quando. Nós temos que dar atenção ao que tem sede, quer o Senhor, se dedica e produz fruto. Davi aplicava esse princípio e ele foi muito bem sucedido nisto. Para nós não é fácil a gente segregar os relacionamentos. Existem parentes, conhecidos, amigos do passado, que você vê de vez em quando e é bom que só de vez em quando veja mesmo, para não perder tempo com eles. Existem aqueles que são constantes e nós vamos filtrar os que são próximos a nós, mais constantes, para ver aqueles que produzem fruto. Uma pessoa que está sempre conosco, usa do nosso tempo e não dá fruto nenhum, a gente vai ficar perdendo tempo. Dar atenção demais a essa pessoa. Então filtre, selecione, se afaste, se separe. Você não precisa tratar mal, mas se separe dessa pessoa. Agora, aquele que dá fruto passa por lutas também, como os outros, todos passam por luta, mas ele passa por luta e persevera e continua e se dedica a Deus e dá fruto. Essa pessoa precisa de ajuda, de apoio, precisa de que nós o sustentemos. Procure ver essas pessoas assim, que se esforçam, que se afadigam na obra de Deus e que se dedicam com amor ao Senhor, e ajude essas pessoas. Vai ser uma excelente coisa que você vai fazer. Dê um copo d'água, ajude, se ofereça para carregar, levar alguma coisa. Essa pessoa está assim afadigada de tanto trabalhar na obra do Senhor, e se você ajudar, ela vai conseguir produzir mais fruto ainda. Mas fuja daqueles que tomam seu tempo e não produzem nada para Deus e mesmo nem querem mudar de vida. Fuja desses, faça como Jesus, fuja, faça como Davi, segregue, separe para poder ter o relacionamento produtivo com cada pessoa. Vamos aprender a colocar essas coisas em prática.